bate-papo muito legal, onde vamos trabalhar o tema educação versus inclusão. Tudo sobre a questão da inclusão nas escolas, da inclusão do aluno, as leis que regem essa inclusão. E para iniciar, vamos fazer aqui um diálogo muito proveitoso sobre essa questão, um debate muito edificante sobre tudo isso. E fique ligadinho aí conosco e não perca nenhum segundo sequer. Bem, quando a gente vai falar um pouco sobre a educação, ela já é um campo muito amplo, na verdade, né? E quando a gente vai falar no quesito inclusão, mais ainda. E hoje a gente não quer se pautar apenas a educação inclusiva no tocante a quem tem alguma deficiência mental, deficiência física ou que tem uma mobilidade reduzida. Não queremos falar tão somente daquele que é cego, surdo, daquele que tem deficiência visual, mas também daquele tipo de exclusão que acontece quando nós, dentro da escola, enquanto professores ou enquanto gestores, nós acabamos excluindo certos alunos porque, em determinados sentidos, eles não atendem àquele padrão que é regulamentado pela escola, ou pelo Ministério da Educação, pelo sistema de avaliação, e quando ele não se enquadra, a gente também acaba fazendo criando, na verdade, um ambiente de exclusão. Então, a gente percebe hoje em dia que as escolas não estão apenas não preparadas para atender crianças que são deficientes, né? Mas também a gente percebe que a escola está sendo e atuando como um campo, como um ambiente de exclusão, onde o aluno não se sente bem, onde o aluno muitas das vezes não entende ou não se sente na plena liberdade de se expressar, de se manifestar, de se revelar suas atividades, suas competências, um ambiente de acolhimento, porque muitas das vezes ele acaba não tendo aquilo em casa. É claro que a escola não tem responsabilidade de suprir tudo aquilo que posteriormente ou essencialmente seria dos pais ou de casa, mas a gente entende que a escola ela tem como consolidar ou garantir, pelo menos naquele espaço, naquele período que ele passa na escola, um bem-estar de aprender, um bem-estar de promover uma perspectiva de futuro, de que ele dá certo, que ele vai ser alguém, quando na verdade em casa o cenário é totalmente diferente. Quando eu estava estudando para o meu TCC, um determinado autor, Cassimiro, ele falava o seguinte, que é claro que para a gente conquistar os nossos sonhos é bem difícil, só que quando nós estamos na condição da classe social pobre, os nossos sonhos se tornam mais difíceis ainda, porque ser pobre, né, na atual conjuntura da nossa sociedade, significa você ter menos oportunidade e chances de vencer na vida ou de ter um bom emprego. Sempre é tido como pobre, que vai dar errado, que é como se fosse uma herança cultural, uma herança econômica, que se meus pais não foram quem eles desejavam ser, né, profissionalmente, os filhos também não serão. E isso implica muito dentro dessa realidade que a gente convive dentro da escola, não é assim? É isso mesmo. E também vale orientar, né, que é a questão da inclusão. Tem uma frase que ela diz assim: enquanto a cor da pele for a prioridade, a condição financeira, o tipo de crédito, de religião, a cor do cabelo, o estilo do cabelo for uma barreira, aí a nossa educação realmente vai estar numa educação escassa, onde prioriza biotipo do que o acolhimento, aquele momento onde você coloca as peças do quebra-cabeça todos juntos para poder ser trabalhada, né? E como ele falou, a questão da inclusão. A inclusão é aquela questão, no meu tabuleiro do jogo está faltando uma peça, e essa peça pode ser você. Porque no tabuleiro do jogo, as peças não são iguais, são diferentes. E é nessa diferença que faz com que o jogo se movimente, que esse jogo venha ter realmente sentido, lógica, para poder ser jogado. E é importante falar para vocês que enquanto eu também estava fazendo meu TCC sobrevoltado, que eu fui coordenado, né, pela minha professora Andréa, ela me indicou fazer essa questão da inclusão. O que é inclusão? É você incluir uma peça que para muitos, para a sociedade, ou até para a própria sociedade escolar, está excluso, né? E trazer para dentro dessas paredes essa pessoa que muitas das vezes tem um biotipo da cor da sua pele, da sua gordura, do seu cabelo, e tudo isso vai mexendo com a criança, e além de se tornar uma questão de inclusão, às vezes termina
enraizando para uma questão de bullying também, né? Que a gente sabe que tudo é um conjunto. Se você for movendo as peças, elas vão para essa direção. E no TCC falava que como a dificuldade de trazer esses alunos para uma inclusão nas escolas atuais no nosso Brasil, né? Porque muito se é falado sobre inclusão, muito é discutido, palestrado, mas pouco é vivenciado dentro da sala de aula. Aquilo que traz desconforto, tem professores que não estão ainda aptos para fazer essa desconstrução, de sair desse comodismo das quatro paredes da escola para poder se desconstruir. Muitos professores vão para a sala de aula já naquela questão, naquele quadrado, naquela questão mecânica, robótica, onde eles vão lá com o conteúdo pronto e vai ser aquilo, nada pode me desprogramar, e onde muitas das vezes é encontrado, diagnosticado naquela sala, naquele ambiente, uma criança que não consegue se adaptar àquele comportamento ou àquela aprendizagem que aquele professor preparou, né? E tu falando nisso, Cássio, salvo engano, a gente teve um momento na escola, não foi? Enquanto eu estava atuando como coordenador, a Janiela, ela defendeu essa proposta sobre o bullying, né? E a gente foi um pouco adiante porque a gente estava percebendo que dentro da escola tinha alguns alunos que já não queriam ir mais para a escola, estavam faltando muito e a gente não entendia. Ou quando ia para dentro da sala de aula, não queria sair no momento do intervalo, não ficava com outros colegas, teve oscilação de comportamento e aquilo me chamava muita atenção, porque o rendimento da criança e do aluno naquele momento estava caindo e eu fiquei preocupado, eu disse, o que é que eu posso realizar? E quando nós sabemos que deve ter sim essa parceria dos pais com a escola, da escola com os pais, do professor com o coordenador, do coordenador com o diretor, a gente percebe também que a gente deve ter a nossa preocupação e o nosso intuito maior deve ser como está o aluno na sala de aula, como ele está aprendendo ou por que ele não está aprendendo, a gente conhecer o nosso público para perceber oscilações de comportamento, né, os gostos e tudo mais. E nesse momento a gente, através dessa palestra que a gente promoveu, não foi? Foi o Antenados, a gente falou sobre o bullying, o cyberbullying, já que a cultura atual é a cultura digital e eles estão muito antenados nesse sentido, né? Então a gente percebe que também tem a questão do cyberbullying através de postagens ofensivas em status das redes sociais como Instagram, Facebook, WhatsApp, por mensagens, né? Através de jogos que muitas das vezes acabam induzindo isso, às vezes charges que eles fazem, memes com situações de algum aluno, né, inferiorizando ainda mais um defeito, vamos dizer assim, físico, ou uma deficiência que aquele aluno tem, né, o seu companheiro, ou até mesmo porque é um pouco mais lento no aprendizado, que é intitulado como burro, né, o sem noção, sobre cor da pele e tudo isso. Então, além disso, a gente também abordou nesse momento de palestra, que a Janiela foi uma das palestras justamente com o Cássio, a gente também falou um pouco sobre educação emocional, né? Porque a gente entende que sempre por trás daquele agressor, né, foi alguém que em algum momento da sua vida foi agredido, mesmo que inconscientemente aquela ação dele é norteada por alguma coisa que já foi feita com ele, né? Ou que ele já vivenciou, que ele já presenciou. Então, por não ter sido corrigido em um determinado momento, ou por não ter tido a determinada atenção que deveria ter tido ou recebido, ele acaba reproduzindo aquilo como natural, é como comum. Então ele se entende que ele é uma pessoa sarada, que ele é uma pessoa forte quando ele inferioriza o outro, ou quando ele exclui o outro do seu ciclo de aprendizado, quando vão fazer alguma atividade na sala, em grupo, sempre tem aquele negócio, fulano e fulano no meu grupo, fulano não, fulano não. Não é isso que acontece? E eu queria que você falasse também, não sou apresentador do quadro, mas como nós estamos numa prosa, eu gostaria que você falasse desse momento específico sobre incluir temáticas importantes e de convivência de alunos que, mesmo que seja bullying, mas atualizando para a cultura deles, para a realidade deles, são práticas que muitas das vezes eles fazem e eles têm como brincadeira. Bem, falando sobre o bullying, me faz lembrar algo do meu TCC, foi baseado em 2 casos que ocorreu, um chamado Júlio, que enfatizando que a escola em si, ela tem que tomar as providências cabíveis. Por quê? Porque nesse relato de Júlio, ele sofreu bullying, né? Por ele ser diferente, tem aqueles grupinhos que sempre estavam lá falando dele, batendo nele. A mãe foi lá falar tudo mais. O pai não tomou nem a providência, nem a direção. Então, o que houve? Ele não aguentava mais. Então, ele foi lá e matou o rapaz. Então, olha só a que ponto leva uma pessoa
que está sendo sempre com aquele bullying. Né? Então, nós temos que tomar as providências. Outro caso foi o do Wellington, foi no Rio de Janeiro. Então, ele sofreu bullying do ensino fundamental. Então, ele era, por ser diferente, todo mundo, né, fez coisas horríveis. Então, para você ver onde vai, né, onde vai essas coisas. Ele, os alunos lá, né, pegaram ele no banheiro, fizeram outras coisas lá com ele. Então, ele ficou, assim, muito magoado com isso. Então, foi que houve, ele estava transtornado, mexeu com o seu emocional e tudo mais. Então, há uma história por trás. Ninguém sabia por que ele surtou. Mas lá no passado, ele sofreu bullying, né? Ele, por ser diferente. Então, seu estado emocional estava literalmente abalado. Então, para amenizar a dor, foi o que ele fez. Ele assassinou, né? Houve um assassinato lá de várias pessoas. Não que isso foi certo o que ele fez. Mas é bom que a gestão, o educador tenha esse olhar para a emoção do aluno, né? Porque isso é muito importante. E aí que entra a inclusão. Como o William falou, sempre tem uns grupinhos, né? E isso é horrível, porque cada pessoa tem uma inteligência diferente. Então, pessoas, ela tem uma inteligência, ela tem, para ser extraído algo dali, basta nós dar o professor dar a oportunidade ao aluno para que ele demonstre o interesse e suas habilidades. Porque o professor também, isso é muito importante, ele não rotular o aluno. Porque nós sabemos que tem professores que rotulam o aluno por ele ser um pouco lento. Mas não é que ele é lento, é que a forma dele aprender. Ele tem um tempo. Tem um tempo. Só que eu, como profissional, tenho que ver como eu vou articular alguma coisa para a habilidade, extrair a habilidade dele. E o quê? Pode ser uma pintura, pode ser jogos. Claro que ele manda alguma coisa. Então isso é muito importante. E nós, como da educação, até os pais também. Né? Os pais também têm que ter esse olhar. Meu filho é diferente. Eu não vou pagar, não vou investir nele. Você tem que investir sim. Porque há um tempo, todo mundo tem uma inteligência, todo mundo tem algo para ser extraído. É importante que os pais eles tenham essa consciência, né, de que tem que ter esse apoio, dar esse apoio aos seus filhos, né, participar de momentos na escola que envolva o seu filho, mesmo que não seja aquele momento que vamos dizer assim, obrigatório ele estar, mas que ele participe dessa vida ativa e que os gestores, coordenadores, eles também venham a promover esses momentos, né, de falar sobre o emocional com os pais, né, porque uma casa sem alicerce, consequentemente, todos que estiverem ali dentro, eles vão ser afetados. Então, uma família sem alicerce, consequentemente, os filhos também não terão, porque eles precisam de uma motivação, eles precisam de um espelho, eles precisam de um exemplo. E se eles não têm, o que é que eles vão reproduzir? E dentro disso, a gente também falando agora um pouco sobre a inclusão no tocante a crianças e alunos com algum tipo de deficiência, vale ressaltar que uma escola, mesmo que ela não tenha um determinado aluno que possua algum tipo de deficiência, ela deve já ter a sua estrutura arquitetônica adaptada, tem que ter materiais, objetos adaptados para que quando aconteça a chegada e a matrícula de um aluno, a instituição possa disponibilizar total atendimento e apoio para o aluno e para a família. E não implica dizer que toda a escola também tem que ter profissionais que estejam orientados de forma correta a lidar com determinadas situações de alunos. Então, porque, por exemplo, na minha escola eu não tenho um profissional adequado ou qualificado, especializado para atender aquele aluno, eu não vou atender aquela criança. Muito pelo contrário, você vai ter que receber aquela criança, porque é por lei, a Viviane vai falar um pouco, eu acredito, vai citar um pouco mais sobre isso. E principalmente, se não tem um profissional adequado e qualificado para desenvolver aquele determinado papel que aquela criança necessita, a escola tem por responsabilidade ela contratar, né, ela especializar ou solicitar profissionais e recursos para que atenda aquela criança, não é assim? Verdade. Tomando o gancho aqui da fala dos dois, do William e da Daniele, né? Primeiro eu vou falar sobre essa questão da inclusão, né? De uma forma geral, a escola ela tem que incluir o aluno. A inclusão começa onde? Como a Daniele falou, o professor, quando ele vai preparar a sua aula, ele já tem que planejar essa inclusão, né? No contexto da sua aula, ele não tem que trazer algo que divida a sala em grupinhos, não, ele tem que buscar incluir, que todos participem, que existe essa inclusão dentro do seu plano de aula e ao longo da sua aula vá tendo essa socialização
vida ele vai ter que lidar com isso. Então, se eu começo a trabalhar com isso dentro da minha sala de aula, nesse contexto, eu já começo a criar um novo ambiente, eu estou gerando uma nova cultura. Nós temos que gerar essa cultura de inclusão, né? Como o William citou aqui a questão da lei, né? É previsto por lei. O Brasil tem várias leis, não é apenas uma, são várias. Ao longo da sua história, tanto a LDB, tanto o PNL, tudo foi trazendo normas e leis voltados justamente para a inclusão, né? Trazendo essa obrigatoriedade. E aí no ano de 2015 nós tivemos um avanço de mais uma lei, né? Porque o Brasil é repleto de leis lindas, maravilhosas. Então em 2015 entrou mais uma lei em vigor, ela foi discutida, começou a vigorar em janeiro de 2016, que foi a lei de inclusão, né? Você tem aí um contexto, já uma lei específica sobre isso na legislação brasileira. E ela não trouxe só a questão de obrigar a escola a incluir os alunos, não. Ela trouxe, além disso, a obrigatoriedade de um contexto geral de que a escola ela não pode rejeitar a matrícula de um aluno que tenha, entre aspas, alguma deficiência, né? Essa lei de inclusão, ela não trouxe apenas essa obrigatoriedade de a escola aceitar a matrícula do aluno e, além disso, tem que ter um profissional. A escola vai contratar o profissional, sendo que a família, o familiar do aluno, ele não tem que pagar por fora por isso. É um serviço que a escola terá que arcar, né? No início, quando essa lei entrou em discussão, muitos foram contra, mas ela entrou em vigor com essa função. Cabe à escola pagar um profissional extra caso o aluno precise. Então, é uma obrigação da escola nesse ponto. Mas, por outro lado, também essa lei traz o aspecto do seguinte, de já gerar a cultura de inclusão no ambiente escolar, né? Então, ali o professor ele vai ter que gerar um ambiente acolhedor, de uma certa forma na sua sala de aula, e de uma forma mais geral, direção, coordenação, tem que trabalhar isso em conjunto, né? Porque a escola é um ambiente educacional, né? Então, a inclusão tem que começar na educação. O Brasil traz as leis, mas isso é algo que tem que ser gerado na nossa cultura, né? Porque ele vai reproduzir lá fora o que ele está aprendendo, né? No ambiente escolar. E tem também essa relação com os pais, né? Porque se está sendo gerado isso na escola, está sendo levado isso para os pais. Então nós estamos aqui falando e discutindo sobre educação, né? Temos um ambiente educacional na escola, então, de certa forma, é uma obrigação esse ambiente ser gerado na escola. Isso vai ser levado do aluno para sua família, e dessa forma a gente está tentando buscar e trazer essa cultura inclusiva, né? Outro aspecto também que a gente falou aqui, voltando novamente sobre a lei de inclusão, é que ela não traz só essa obrigatoriedade. Ela é uma lei que vem riquíssima em vários detalhes, em vários contextos, de uma forma geral, para gerar esse ambiente, trazer esses aspectos de inclusão, né? E cabe a nós, profissionais, não apenas ver essa lei, falar sobre ela, discutir sobre ela, mas trazer a prática para a nossa sala de aula, para o nosso contexto, desde o momento que a gente vai planejar a nossa aula, desde o momento que a gente vai elaborar o que nós vamos passar para os nossos alunos e analisar diante do ambiente que nós temos na sala de aula, né? Muitas vezes nós temos um aluno lá que é rejeitado pelas turminhas que às vezes se formam na nossa sala de aula, só que nós professores temos que buscar, epa, vou parar aqui, vou analisar e ver, eu tenho tal aluno com tal problema, então eu não posso me tornar negligente, né? Como os casos que Janiele citou, né? Será que ninguém percebeu que aquele aluno estava sofrendo, né? Algum bullying, estava sofrendo algum tipo de violência? Muitas vezes nós como gestores, nós como professores, às vezes a gente quer colocar uma venda nos nossos olhos e não enxergar o que está se passando ali no nosso ambiente. Porque muitas vezes a gente vai com o intuito de apenas trabalhar, né? Só que educação não é só trabalhar, receber um salário. Não, nós estamos tratando e lidando com vidas, né? Vidas que vão formar quem? As próximas gerações, que vão formar o futuro do nosso país, o futuro da nossa região, do nosso local. Então, quantas vidas não foram ceifadas
por causa de alguém que não foi tratado em aspectos emocionais, cognitivos, porque nós não somos, muitas vezes a gente acaba, apesar de ver esse mundo tão tecnológico, pensando que nós somos máquinas. Nós não somos máquinas, né? Nós somos seres pensantes, trabalhamos sim, mas nós temos um emocional que não pode ser jogado, que não pode ser tratado de qualquer forma, né? Nós como professores temos a obrigação, o dever de levar a educação, mas também ao mesmo tempo de ver a questão do emocional. Aí muitos podem dizer, mas o professor é multifuncional, tem que ter várias funções. Não, o professor está tratando com a educação. Ele, de certa forma, às vezes é multifuncional, mas nós estamos tratando com vidas. Então, é aí que entra a questão da responsabilidade, não só profissional, mas de arcar com aquilo que nós estamos fazendo, né? Da forma que nós estamos ensinando, né? Então, era isso que eu queria ressaltar. Porque dentro disso que a Viviane falou é muito importante que, é claro, a gente não está sobrecarregando o nosso papel na escola, enquanto professor dentro da sala de aula, mas nós estamos ressaltando a importância do olhar do professor acerca do seu aluno dentro da sala de aula. Porque nós podemos mudar a vida de um aluno através da educação, através da nossa informação que a gente está expondo naquele momento, ele está absorvendo e transformando em conhecimento. Podemos, mas também nós podemos mudar vidas que estão ali sentadas com um gesto de amor que ele não tem em casa, com um gesto de carinho, com atenção, com respeito, porque são valores que também devem estar dentro da sala de aula, independente se nós formos o professor, se nós formos o coordenador, o diretor, ou que também não são valores que ficam limitados a estar dentro da sala de aula. Tem que estar na nossa sociedade, na nossa casa, em qualquer outro tipo de função que você venha exercer dentro da educação ou fora dela, mas a gente pode revolucionar vidas através de exemplos, de modelo, de inspiração, de um cuidado, de um carinho. É um olhar mais humanitário. É tão mais fácil a gente aguçar o nosso sentido de apontar, de criticar, de julgar, mas quando é para observar de forma benéfica, para que a gente possa corrigir, orientar ou levar a situação para quem pode ajudar, a gente não faz. É por isso que é muito importante, dentro desse sentido, as escolas formar parcerias, convênios com especialistas, né, com médicos, com alguém da saúde, para que tenha esse contato na escola e possa atender na escola ou em outro espaço que se ache mais adequado. Isso é fundamental. Isso vai valer para qualquer tipo de... Eu acredito também que se tivesse essa parceria desde a criança, do seu 0 aos seus 6 anos, eu acredito que muitos jovens e adolescentes que a gente teria acesso, ou até mesmo adultos no ensino superior, se tornaria mais fácil, porque eles teriam tido um certo acompanhamento, eles se reconheceriam melhor, porque quando não se fala sobre limitações, vamos dizer assim, dificuldade de aprendizagem, dizer que eu tenho dificuldade de aprendizagem, hoje eu adulto pode ser um choque, eu não querer aceitar, mas talvez se isso tivesse sido acompanhado em cada fase da minha vida, talvez fosse mais fácil hoje eu lidar com essa situação, né? Mesmo que não fosse resolvida, claro que não é um passe de mágica, tem coisas que estão atreladas à nossa genética, mas eu estaria, na verdade, lidando melhor com aquela situação, que outrora foi passado desapercebido, não foi dado a devida atenção. E muito do que se pode falar é que as escolas, se tem, por exemplo, um aluno com surdez ou com deficiência auditiva, tem sim como requerer das secretarias de educação, seja ela municipal ou estadual, recursos, pessoas qualificadas, especializadas para trabalhar com esse público. Tem todo esse direito. Pessoas que o ensino de Libras na escola, ele também pode ser favorecido dentro da sala de aula. O aluno que necessita desse tipo de acompanhamento, ele pode ter sim, dentro do ensino regular, dentro da sala de aula, junto com os outros alunos, junto com o professor, porque é importante que esse ensino de Libras, ou a aprendizagem de Libras, não seja apenas para aquele aluno que tem essa necessidade, para ele não ficar de forma exposta, mas que o professor e os alunos, eles entendam a necessidade para que possa promover a comunicação de uma forma geral. Pessoas que necessitam também de materiais didáticos, livros didáticos em braille, necessita. Então as escolas, elas podem recorrer, até porque o Ministério da Educação, ele possui um programa que fornece esse tipo de material.
né? Então pode ser requisitado e a escola pode ter sim e dar sim esse suporte a quem precisa, aos alunos que precisam, aos pais que estão colocando a confiança na escola, né? E até a rede privada, por ser um investimento muito grande, ela pode sim entrar em parceria até mesmo com escolas do ensino público para ela conseguir esse material. Afinal, somos todos pela educação, é um bem comum. E aí, Cássio, o que você poderia nos falar sobre isso? Como foi falado aqui, né, a questão da inclusão, a inclusão ela tem que chegar e ela tem que ser estabelecida de dentro de casa. Porque se essa inclusão não acontecer dentro de casa, como é que a criança vai ser inclusa dentro da escola? Porque dentro de casa ela já vem com essa bagagem de quê? De seletividade, de trauma, de ser xingado, de ser rotulado. E isso, ela já chega com essa sobrecarga dentro do ambiente escolar. E quando chega lá por cima, é taxado com apelido, é taxado de orelhudo, de narigudo, de cabeção, de burro, de vários rótulos, de vários biotipos, porque é alto, porque é magro, porque é gordo, porque tem cabelo pinchado, porque tem cabelo afro, não sei o quê. E é isso aí, minha gente. É preciso entender que eu posso ter o cabelo afrodescendente, eu posso ter a cor negra, eu sou especial, eu sou gente, eu sou ser humano. Então, me respeite, porque o respeito, ele termina quando chega o meu momento, né? Tipo, quando chegou o meu momento de respeitar o próximo, aí vem o respeito do outro. E é uma ligação, aonde é preciso ter o sinal. Pare, pense e prossiga. Pare para você refletir sobre a sua forma de incluir as pessoas, né? Atenção para a sua forma de julgar, de olhar, de ver, de diagnosticar, de desenhar uma pessoa, rotular ela, porque independente do que você falar, ela não é aquilo que você vê, ela é aquilo que está dentro dela. E prossiga para sonhar, para viver, independente do que você seja, das suas escolhas, da sua cor, do seu credo religioso, do seu cabelo, da sua altura, daquilo que as pessoas rotulam como um defeito. Faça disso uma escada para você chegar cada vez mais alto no pódio da sua vitória. E o interessante é falar e enfatizar nesse momento que enquanto nós estamos no ventre de nossas mães, nós já recebemos todo o estímulo externo, nós já temos algum certo tipo de reação ao externo, às emoções que nos são permitidas, que nos são orientadas. E muitas das vezes o aluno, a criança, na verdade, qualquer um de nós, podemos não nascer com qualquer tipo de deficiência física, auditiva, visual, mas às vezes a gente pode acabar desenvolvendo uma baixa autoestima, né? Um sentimento de frustração, um certo, vamos dizer assim, lentidão no nosso cognitivo, no nosso raciocínio, mas tudo isso é provocado por uma gravidez indesejada, pela falta de estímulo dos pais ou dos próximos com o bebê enquanto no ventre. Também pode acontecer simplesmente porque não foi bem aceita, né, aquele bebê, e tudo isso vai sendo passado no processo de formação que dura os 9 meses, né, até a criança vir ao mundo. Ela vai tendo toda essa sobrecarga de emoções, de rejeição, e isso vai desenvolvendo comportamentos de forma inconsciente, porque há estudos que comprovam isso, que muitas das vezes foi tudo traumas do ventre, né? Culpas que recebeu do ventre, violências que foram recebidas à mãe e consequentemente afetou o bebê, e tudo isso vai ser levado para o resto da vida se não for parado para pensar, para analisar, se atentar e dizer assim, peraí, tem alguma coisa de diferente. E você, pai, necessita também acolher o seu filho, entender que ele é um ser único, importante, fazer a sua parte, buscar um especialista, porque muitas das vezes o diagnóstico, né, quando ele é levado para a escola, vai facilitar muito o tipo de atividade que será desenvolvida em sala com a sua criança e os demais. Inclusão nos projetos pedagógicos, em palestras, mas quando você não faz a sua parte, joga toda a responsabilidade para a escola, para os professores, é claro que vai ficar
também aquele dever fragilizado, quebrado, né, fragmentado, porque a gente vai estar fazendo e procurando fazer a nossa parte, mas quando chegar em casa não vai ter uma continuidade. Então vai ser aquilo que no fim não vai surtir efeito. E o maior prejudicado é a sua criança, é o nosso aluno. Então vamos pensar no bem comum, vamos pensar como um ser. Ele é um ser social e ele é rico e tem todos os direitos e deveres como qualquer um de nós aqui temos. Nesse ponto, né, que o William tocou, a questão da família e da relação social que a criança, que o aluno tem no seu convívio diário, né? Porque muitas vezes ele tem em casa um ambiente já opressor, né? Muitas vezes ele tem em casa um ambiente que desde pequenininho ali, ele já foi sendo recriminado, ele já foi convivendo com violência, né? Muitas vezes com preconceito presente, às vezes dentro da própria família. Então o pai e a mãe ele tem que ter esse olhar, às vezes até na forma que ele fala com o filho, né? Porque muitas vezes da forma que ele já vai se relacionando, falando com seu filho ou com seus filhos, às vezes ele dá certos privilégios a algum dos filhos, isso pode levar traumas em um dos outros filhos, né? Então, pai e mãe, ele tem que ter um olhar muito cuidadoso, porque ele está formando aquela vida, né? É uma vida, nós estamos lidando e falando sobre deixando vida. marcas. E que tipo de marcas a gente está deixando no cognitivo, né? Na memória daquela criança, no inconsciente dela, que infelizmente vai causando esses traumas, que isso vai prejudicar no aprendizado, vai prejudicar na construção da sua família, quando ele for se expor, se expressar para o público, tudo isso fica enraizado, né? E infelizmente a gente tem esse poder de causar marcas na vida dos outros. Mas que tipo de marcas é essa? Então, por trás de mentes doentias, como nós já falamos em outro vídeo, tem mentes que foram vítimas, né? São causadores hoje, mas elas já foram vítimas. E tudo aquilo que é doente, adoece. Uma pessoa doente, ela vai adoecer. Mas espera aí, vamos parar e pensar, qual é a raiz desse mal? Né? Muitas das vezes é mais fácil a gente encontrar, ou na verdade encontrar não, né? É sempre fácil, em toda a história sempre tem um culpado, né? Tem que ter alguém que tem que ser o bode expiatório, tem que ser jogado a culpa, mas nem sempre é o verdadeiro culpado, nem sempre é o verdadeiro causador. É mais fácil incriminar o nosso aluno, o seu filho, do que você auto se avaliar e dizer assim, peraí, o que está acontecendo na vida dele é reflexo do que eu fiz, né? Do que eu também já tive, né? Com os meus pais ou em qualquer outro tipo de relação. Isso é muito importante e fundamental a gente enfatizar, eu acredito até para encerrar esse momento. E sem falar que eles mesmos vão reproduzir com a sua família. Isso é muito importante enfatizar, que ele vai reproduzir o quê? O que ele recebeu. Né? Então isso é muito importante, né? Ter esse olhar pais, né? Ter esse olhar, como a amiga Viviane falou, a forma como você vai falar com o seu filho, porque deixa marcas. E ele vai crescer, né? Vai se tornar um adulto doentio. Vai passar o quê para os seus filhos? O que foi passado para ele. E aí que entra essa questão da reflexão, que a gente tem que quebrar, vamos dizer assim, entre aspas, essa maldição, essa coisa de que eu sofri isso, eu vou agir da mesma forma, né? Então, pais, professores, nós temos que ter um olhar emocional, tem que ter um olhar diferenciado com quem nós estamos convivendo, a forma que a gente fala, a forma que a gente age, porque a nossa fala, o nosso intuito tem que ser de trazer, de incluir, não de excluir, né? Não de recriminar, pelo contrário, né? Porque todos nós, cada um de nós tem uma característica única, mas isso não me faz melhor do que ele, não me faz melhor do que ela, né? Nós somos diferentes, mas nós somos únicos e preciosos. Então, cada um de nós temos valores que são únicos, temos características, dons específicos de cada um, habilidades em certas áreas, que ele é melhor em música, que eu não sou, né, que eu vou recriminar ou de certa forma, não. Nós temos que valorizar, valorizando as diferenças, né? Porque nós somos uma sociedade que tem várias pessoas diferentes, mas todos unidos, todos juntos, nós montamos um elo que é muito, muito belo, muito precioso para a nossa cultura, para formar a nossa sociedade. Né? E para finalizar esse momento de prosa educacional, eu gostaria de dizer que ninguém pode dar aquilo que não tem.
Não adianta eu, educador, ou você, pai, mãe, cobrar do seu filho ou eu cobrar do meu aluno aquilo que ele para e ao olhar para mim, olha para você, não vê. Então vamos parar, vamos ver que tipo de educador, né? Seja eu professor, seja você pai ou responsável, e estamos sendo. Vamos se deparar na frente do espelho, vamos reparar assim, o meu filho, ele tem muito mais do que traços físicos meus, né? Ele tem marcas, ele tem emoções, ele também foi marcado por as minhas emoções. E que tipo de pai estou sendo eu? E que tipo de pessoa sou eu? E eu, quando era criança ou adolescente, eu, quando era aluno, como eu também era? Então vamos trazer esse tipo de reflexão, porque a gente abrindo o nosso olhar de empatia, o olhar altruísta, de compaixão, a gente vai poder sim revolucionar e criar mentes brilhantes, filhos brilhantes, né? Vamos começar a enfatizar e valorizar as nossas crianças, os nossos filhos, não os filhos dos outros, os filhos dos teus irmãos, os alunos dos meus companheiros de trabalho. Não, vou enfatizar os meus, o que estão diante de mim, o que estão sobre a minha responsabilidade, porque eles são diamantes e eles estão ali sendo lapidados por quem? Por mim, e quem determina o tipo de ferramenta para eles serem lapidados sou eu. Então, que tipo de ferramenta eu estou lapidando o emocional do meu aluno ou do meu filho? Se é com brutalidade, com arrogância, com falta de respeito, ele também vai reproduzir isso mais à frente. Então vamos nos avaliar, vamos nos autoavaliar, na verdade, vamos se reconhecer, se identificar, e isso a gente vai conseguir entender muito mais que nós interferimos sim. O nosso eu interfere no espaço que nós estamos, nós interferimos nos nossos relacionamentos, na nossa prática profissional. É isso que deve ser crucial e que deve ser um olhar muito atento. Então, mentes felizes, né, pessoas realizadas, elas sempre vão sofrer algum tipo de estímulo, mas mentes doentias sempre por trás vai ter alguém que, como causador, vai ter um fator traumático e que isso precisa ser descoberto, validado, questionado, orientado, acompanhado para que possa ser transformado. Tudo bem? Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo, né? Vamos ficando por aqui, aguarde e até a próxima.